Olá, viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ouvir este podcast. O meu nome é Margarida Mateus e estamos no podcast Vidas Imparáveis, um podcast com conversas que pretendem ser inspiradoras. Fica atento! Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. E damos as boas-vindas neste episódio do podcast Vidas Imparáveis à grandiosa e imparável Helena Caseiro. Olá, Helena, viva! Bem-vinda ao podcast. Olá, olá Margarida, obrigada por este convite e obrigada, estou aqui desde o México, do outro lado do Atlântico, e aqui aberta para esta conversa Uma conversa informal. principalmente sobre informal, exatamente. Olha, e é giro como de facto Portugal e México podem ficar tão pertinho quando as pessoas querem ser pertinho, não é? As distâncias hoje são coisas muito relativas, não é? Helena, só assim para dar aqui um contexto, nós estivemos juntas já há anos, não é? Num contexto de formação, na altura, na área Exato. comercial, creio eu. Sim. Depois Técnica comercial. tive o prazer e a honra de ser tua tutora de estágio, que também só recebi foi bons feedbacks. Deixei de te ver e de repente encontramos novamente e a tua vida mudou imenso. Não foi 360 graus, mas foi para o outro lado do globo. E hoje estamos aqui. E Exato. eu ia começar por perguntar quem é a Helena, para os nossos ouvintes poderem depois também conhecer um bocadinho. Quem é a Helena? Ok. Eu sou Helena, sou coordenadora de português do Centro de Língua Portuguesa Camões UNLA. Estou através de protocolos com o Instituto Camões, o Instituto Camões é um instituto onde se promove a língua e a cultura no mundo, e não só, e então estou abrangida por esses protocolos. E estou num estado que se chama Michoacán, que é Michoacán? onde existem as atletas monarcas. Ok. E estou na cidade de Morelia. Atualmente, a coordenação que eu levo são sete professores portugueses que estão nesta grande equipa. Temos um centro muito bonito, um centro que acho que a Margarida já deve ter visto por aí no Facebook. As redes Ah, sociais, sim. alguns- Exatamente. E é o que eu faço. Eu dedico-me a promover a língua e a cultura portuguesa no México, porque trago Portugal dentro do coração e não só. E porque sou uma mulher que não gosto de não. Eu gosto de ir sempre atrás e ver quais são os novos projetos e as novas oportunidades que existem no mundo. O mundo é enorme, não existe só Portugal, não existe só o México, é o que eu digo aos meus alunos. Nós temos umas asinhas, umas asas atrás, tão invisíveis, que Uhum, ninguém as vê, mas podemos utilizá-las para voar para outros lados, uhum. não é? E portanto, tu decidiste E voar para o México. eu decidi voar para o México, na altura, em 2011. Estava numa situação Uhum. muito complicada em questão de trabalho, em questão emocional, muitos problemas familiares, muitas coisas. E cheguei a tocar fundo no poço mesmo. E quando cheguei ao México, ainda foi pior, porque chegando ao México comecei a ver o pior do México. Nós, quando chegamos a um lugar, a primeira impressão é: e o que é aquilo em cima dos tetos? Em cima dos tetos existem umas coisas pretas muito grandes, que é onde as pessoas guardam a água da chuva, não é? Ok, Que é para usar. E então aquilo ok, fez-me uma confusão tremenda. Eu tive um mês fechada dentro de casa, ok. fechada. Todos, todos nós temos uma etapa na nossa vida em que também Não vemos luz. vamos abaixo e é muito difícil sair dali. Uhum. Com a ajuda do meu marido, lá consegui levantar para cima. Ele levou-me um dia ao centro, porque eu não saía mesmo de casa, não é? E disse: Olha, olha à tua volta, não me digas que não é bonito. E comecei a olhar à volta, e comecei a apreciar, e comecei a ver, e comecei a mudar um bocadinho, porque eu não queria nem ir nem a psicólogos, nem não queria E nada, não é? ajuda. Uhum.
e comecei a falar comigo mesma. Eu tive que me encontrar primeiro, a mim mesma, Uhum. para poder conseguir começar a subir as escadas devagarinho, porque isto é todo um processo. Primeiro, a primeira coisa é valorizar-me a mim mesma, Uhum. não é? Primeiro dizer o que é que eu valho, o que é que eu sou, não é? Uhum. O que é que Uhum. eu posso fazer por mim, não é? Nós temos que nos ajudar primeiro a nós mesmos, não é? Uhum. Uhum. Então aí foi onde eu abri um bocadinho a pestana, não é? Aham. E comecei a ver o que é que eu posso fazer, o que é que eu hei de fazer, vou para a área comercial, vou abrir um negóciozito. E até abri uma casa de hambúrgueres Ah! chamada, chamava-se Portugália, um fracasso autêntico. Assim, tipo, o dos hambúrgueres como é que chama? Aquele senhor com 78 anos que era de frangos, daquelas sandes de frangos, do Kentucky. Ele Ah, também fracassou várias vezes até ter sucesso, não é? claro. Foi um fracasso autêntico. Aquilo não era para mim, não dava, não era a minha área. E uma vizinha convidou-me: e porquê é que não vais dar aulas de português? Eu, não posso dar aulas de português porque eu não tenho formação para isso. Não, mas você é nativa da língua portuguesa. Vá a tal sítio assim, 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 e fui. Uma tarde fui visitar uma universidade aqui no estado de Michoacán, uma universidade pública, e fui logo admitida como professora de português. E achei aquilo muito estranho, assim, como é que eu posso ser professora de Uma português? cultura E diferente agora o que é que da eu cultura faço? portuguesa. E agora o que é que eu faço? Não é? Não tenho preparação para isso. E aquilo preocupava-me imenso. E havia um letreiro onde dizia formação, um curso de perito-tradutora que estavam a oferecer nessa universidade. Aceitei. E se vou-me inscrever a este curso, por menos de perito-tradutora, sei espanhol, sei português, a ver o que é que isto vai dar. Entrei ao curso e comecei a dar aulas, sozinha. Eu comecei a inventar, eu não tinha material, não tinha livros, não tinha nada, 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 nada. E às bibliotecas não existia livros de ensino de português para estrangeiros. Uhum. Então tive que começar a procurar na internet, na altura, em 2011 e tal. Isto vai ser fácil. O meu primeiro grupo foi de 20 alunos dessa universidade. Quando vi o grupo, eu só queria era fugir. Eu disse, o que é que eu vou ensinar? Por onde é que eu começo? E não sei o quê. E comecei a estudar e a ver a melhor forma, porque não me deram formação para nada Exato. nessa área do ensino, né? Toma lá o teu grupo, este é o teu grupo, vais dar aulas. Ensina-lhes. Ensinas o que sabes. E comecei a aprender, porque Uhum. nós acabamos com a prática, começamos a aprender e a aprender e a aprender até lá chegar. E começas a criar um pequeno programa do ensino do português para estrangeiros. Na altura eu chamava-lhe o ensino, o básico do português, não é? Comecei Ok. assim. Fui avançando, avançando, acabei o curso de perito-tradutora, consegui finalmente ser perito-tradutora também oficial aqui no estado de Michoacán, português e espanhol, e de maneira individual continuei a aprender como é que podia ensinar o português para estrangeiros, não é? Comecei a investigar e comecei a ver que apoios é que há e comecei a ver Uhum. com quem é que eu podia aprender. Depois mudei de instituição, fui para outra instituição onde já tinha 60 alunos e fui dar uma aula mostra. Aqui é muito comum dar uma aula mostra antes de ser É contratado. contratada. E na altura estava eu grávida do meu filho, do Sebastião, disse, não me vão contratar, apesar, ainda por cima é uma universidade de prestígio, porque é uma das melhores de Latinoamérica, Ok. não me vão contratar. E quando eu vi as pessoas que estavam à espera para dar a aula mostra, eram para aí umas 7 pessoas, brasileiros, mexicanos e eu, grávida, e eu assim, não, mas vamos pensar positivo, eu vou dar a minha aula mostra. Exato. E dou a minha aula mostra, venho-me embora e vamos esperar, pode ser até que me liguem. Passado 2 dias, ligaram-me a dizer que tinha que voltar à instituição para uma reunião. Fui à instituição
e já era a reunião de professores, ou seja, eu tinha sido contratada sem ter sido Sem avisada, saber. sem saber. E acabei por ser contratada. Tive aí um período de 4 anos onde aprendi muito, onde estudei depois também Ciências da Educação, porque estudei Ok. uma licenciatura em Ciências da Educação, onde aprendi muitíssimo com aquela equipa. Depois, sou uma mulher de projetos, eu tenho que andar sempre atrás de alguma coisa. Tenho que sempre andar à procura de alguma coisa. Eu nunca, nunca, nunca fico quieta só com Muito tempo. onde Exato. estou. Um tempo. Comecei à procura e existia o Instituto de Camões na UNAM, na Cidade do México. Isso porque que existe na Cidade do México, mas não existe noutros estados. E comecei a ver as oportunidades que havia e tudo isso, comecei a ver as certificações, neste caso a certificação que é oficial, que foi assim que eu entrei para esta universidade aqui na Universidade Latino, foi através do CAPLE, que é a certificação oficial para o português como língua estrangeira, não é? Ok. Que é da Faculdade de Letras. Ah, e houve uma proposta desta instituição onde eu estou agora, já há 8 anos, Ok. em abrir um lab aqui, nesta universidade. Então foi de onde eu dei o salto. Eu estava a Ok. dar aulas tanto de um lado como do outro, mas era mesmo, era muito cansativo, eu não Claro. conseguia, porque são muitas horas de trabalho, são muitos grupos, são muitos alunos. E no meio Acabei disso por tudo há ficar. uma mulher, um marido, um filho, pelo menos, né? Uma E um festa. bebê pequenino, e um bebê pequenino. E um bebê. Ah, e um bebê pequenino. Aliás, a universidade onde eu fui contratada, quando estava grávida, eu estava grávida quando fui contratada. Exato, exato. Ah, Percebi. e passei aquelas pessoas todas, não sei se por carisma, não sei, até hoje ainda não sei, mas pronto, És imparável. ajudou-me bastante. Bastante. Depois começaram a surgir as oportunidades, depois de abrir o Claro. CAPLO, começou a haver um contacto com a embaixada. Tínhamos um embaixador na altura muito acessível, que era o embaixador Jorge de Oliveira. Apoiou muito, porque via o entusiasmo e tudo, de promover a língua e a cultura e o ensino. Não, vamos ver o que é que podemos fazer com Camões. E lá consegui o primeiro convênio, o primeiro protocolo com Camões para o ensino do português. Na altura já tinha 150 alunos e éramos só dois professores, a correr de um lado para o outro. E Uhum. então lá conseguimos apoios do Instituto Camões para o ensino da língua. Uhum. Atualmente já temos quase 500 alunos no nível secundário, Uhum. 500 alunos, 7 professores, dois bolseiros e um centro de língua portuguesa. Uau, isso é que foi fazer projetos. Olha, mas tu foste logo andando muito rápido e eu queria que pudesse passar um bocadinho outra vez lá atrás. Sim, claro. Ok, porque deixaste aqui muitas sementes que eu não quero ter pressa de as passar. Este Não. podcast pretende de facto inspirar outras pessoas com as histórias daquelas que cá vêm contar, não é? E tu falaste que estavas numa fase mais escura, mais difícil, falaste do fundo do poço, falaste da ida para o México. Se pudermos voltar aí um bocadinho, para já diz uma coisa, quando tu eras mais nova, o que é que te chamava profissionalmente? Alguma vez te imaginaste a sair do país? Imaginavas-te no português? O que é que era no teu sonho mais criança ou mais infantil, assim que tu gostavas de vir a ser? Pelo incrível que pareça, Margarida, eu gostava de ser professora quando era garota, quando era Ok, miúda. é incrível. Esse era um dos meus sonhos. Viajar pelo mundo também, porque eu também desde nova já viajava. Eu já conhecia desde os meus 13 anos, tive a oportunidade de conhecer outros países, não é? Uhum, Desde muito nova. Então também gostava de viajar. Ah, Claro que na minha adolescência, depois houve ali uma fase de rebeldia, não é? Que deixei de estudar e que deixei disto e eu não quero é isto, eu quero é trabalhar, eu quero... E fui para os Estados Unidos, não é? Onde eu conheci o meu marido. Ahm, Foi outra mudança também muito grande. Eu tive ali um episódio muito bonito, no Alasca, uma aventura muito, muito bonita. Depois voltámos para Portugal.
Pronto, e depois foi quando eu entrei para o curso de formação para acabar então os meus estudos, não é? O 12º ano e Aham, um curso de aham, formação profissional de técnico comercial. técnica comercial, na altura, que eu nem queria, porque eu não sou muito de negócios. Mas pronto, lá me puseram naquele perfil de negócios e pronto, lá fiquei. Olha, mas é engraçado se permites, porque eu acredito, já há um tempo esta parte que eu acredito nisto, que as pessoas que fazem excelentes serviços na área comercial, às vezes são mais pessoas do que negócios. Isto faz-te algum sentido? Sim, sim, faz. Eu acho que faz Ok, todo sentido. ok. Sim, E tu és porque uma de pessoa que gera negócio, empatia, que gera relação, que tens empreendedorismo aí sim, nas sim. veias, portanto isto acabou por impulsionar. E diz-me uma coisa, essa ida ao Alasca, essa viagem para os Estados Unidos, qual é que é assim uma experiência que tu recordas de lá, ou um desafio que tiveste também que Também tive muitos enfrentar? desafios. Eu fui gerente de McDonald's. Ok, Um dos desafios, em primeiro lugar, e não sou a única, e posso dizer à vontade, eu fui de ilegal, não é? ok, Eu estava ok, ilegalmente. ok. E comecei a trabalhar no McDonald's e também, como sou muito teimosa e muito Lá está. persistente, comecei a subir, a subir, a subir e cheguei ao posto de gerente, né, de McDonald's. Uhum, Isso também foi ok. uma grande aventura para mim. Depois fiquei grávida do Gabriel e decidi voltar para Portugal. Pronto. O Gabriel está contigo ou ficou cá ou está por outro país? Não, está aqui comigo. O Ok. Gabriel está aqui comigo. Então e o Gabriel e o Sebastião ou mais algum? É a Gabriel e o Sebastião. Ok, muito bem. Olha, e esta ida para o México foi assim uma decisão de família? Foi o marido que foi e tu depois acabaste por se juntar? Queres partilhar um bocadinho como é que foi essa Eh, decisão? Nós vivemos uma situação um pouco complicada em Portugal. Ok, sim, Na altura, a minha cunhada, a família do meu marido é muito unida, ok, demasiado unida. Na altura estávamos com muitas dificuldades, tanto económicas, tanto familiares, tanto, pronto, certíssimo. Ok. coisas que às vezes nem vale a pena Sim, não, nem não é para aí, sim, falar. sim. Só para perceber depois como é que E foi a acabei decisão. por, o meu marido acabou por vir para o México porque a irmã estava realmente muito mal e não Mas a estava irmã com os é do irmãos. México? A irmã aqui do México, sim. Ok, já É, havia um familiar aí que fez aqui uma sim, ligação. sim, eles Ok, são ok. mexicanos, o meu marido é mexicano. Ah, ok. Ah, Chegou e pronto, a irmã já faleceu, e como tinha estado 20 anos sem família e tudo isso, decidiu vir para o É, México. ok. E depois fui eu e o Gabriel, pequenino, o Gabriel com 5 anos, também para ele foi uma mudança muito grande, Uhum, ah, mas serviu esta mudança, as mudanças servem sempre. uhum. Ajudam-nos, mesmo que seja uma mudança que não seja positiva, seja negativa, acaba por ser positiva porque acabamos Exato, por aprender exato. Se certas e aprendermos alguma determinadas. coisa com as coisas, não é? Se decidirmos não Sempre aprender aprendemos, nada, claro, aprendemos. claro. Ou ao bem ou ao mal, acabamos sempre por Exato. aprender. Ok, ok, E foi uma ok. decisão que tomamos em ficar aqui no México e a viver aqui no México, não é? Ok, Claro que eu ok. não estava muito de acordo, não era, tive um mês, mesmo, foi uma depressão muito grande que eu tive. Claro, claro. Posso dizer, e sim, o meu primeiro Natal passei sozinha na rua, porque não quis passar com ninguém, nem com o meu filho, nem com o meu marido, nem com ninguém. Quis passá-lo na rua. Mas serviu-me tanto, Margarida, para pôr as ideias no lugar. Ok. E para começar o ano 2012, De outra já com forma. outro chip, mudada completamente. Ok, ok. Ah, Comecei a trabalhar numa instituição que é uma instituição muito reconhecida a nível internacional, que é o Tecnológico de Monterrey, não é? Que é muito famoso, ah, onde eu recebi a oportunidade para dar aulas e para tudo, e comecei a crescer, e comecei a ver a vida Hum, com outros olhos, ok, ok. que é importante também começar a olhar para os outros horizontes, quer dizer, em Portugal a minha preocupação era, se não tenho internet, como é que eu vou fazer? Não é? O Uhum. português pensa sempre, e se eu não tiver carro, como é que eu vou me mover? Eu cheguei sem internet, sem Sem carro, carro. sem casa, sem nada. Ok.
não é? Portanto, com E tudo começamos para construir. tudo para construir. Ok. Temos duas pernas, dois braços, e uma cabeça temos que usar para alguma coisa, não é? Não podemos ficar Helena, parados. hoje voltarias a fazer esta escolha de ir para o México e fazeria uma carreira como Sim, docente? Ok. Boa. voltaria a fazer o mesmo. Olha, eu Mesmo que achei pudesse. engraçado. Uhum. Há bocadinho, quando estavas a falar da questão do fundo do poço e que não tinhas nada, apeteceu-me interromper, mas não interrompi, porque no fundo tinhas muito. Estava era dentro, escondido, não é? Mas havia muito. Exatamente. Ok. Isto é só Boa. para perceberem um bocadinho, não é? Sim, Porque a sim, gente diz, sim. eu estou no fundo do poço, eu não tenho nada. Mas se olharmos para nós e se pusermos Uhum. um espelho à frente de nós, eu tenho umas mãos, eu tenho uns pés, eu sei falar, tenho cabeça. E começarmos a olhar para nós Sem e dúvida. para dentro de nós temos tanta coisa para explorar e tanta Uhum. coisa para conquistar Uhum. e podemos utilizar tantas ferramentas, não é? E Uhum. conseguir as coisas, Margarida. Não é fácil, claro que não é fácil, não é? Não Uhum. foi tudo um mar de rosas, eu tive que batalhar, eu tive que lutar, Tiveste que ainda estudar, tiveste que luto, aprender, tiveste que enfrentar coisas que não estavas preparada sequer para elas, não estava e depois as pessoas vão achar que isto foi tudo preparada. sorte, não é? Isto foi tudo sorte, ele tem Sim, muita toda a gente, sorte. ela tem muita sorte. E quando vem o embaixador, e mesmo aqui, só que eu ganhei aquela crosta muito dura, como usam Resistência. uma, Uhum. uma resistência tremenda. A essas E coisas, chego não é? aqui à universidade e digo bom dia, mas com um sorriso nos lábios, Maravilhoso. e o dia vai maravilhoso. E para mim, e às vezes o meu chefe direto, por razões, se calhar, estamos a falar de uma instituição que é o Instituto Camões, que dá Claro, dinheiro à universidade, então o meu chefe direto é o reitor, eu não tenho outro chefe. exato. E ele às vezes começa-me a comentar, que as pessoas são muito invejosas, deixar ser, eu para mim, Está não tranquilo. me preocupa nada disso. E quando vou a Portugal ou quando vou a cursos de formação, porque isto tudo, pois o Camões É apoia contínuo. Uhum. para que se possa continuar, não é? Não vou a trabalho, vou de férias. Então, é os comentários que há. Mas esses comentários para mim não fazem diferença nenhuma porque eu não ouço ninguém. Uhum. Eu Uhum. entro, digo bom dia, e quem quiser Uhum. responder, responde, quem não quiser, que não Uhum. responde, e faço o meu trabalho da melhor maneira possível. Olha, e fala um bocadinho da cultura que foste encontrar. O México, nós temos alguns clientes que têm clientes e serviços no México, e do ponto de vista da entidade empregadora, às vezes não é fácil, porque são uma cultura em hábitos de trabalho que não são bem igual àquilo que estamos habituados aqui. Fala um bocadinho sobre a cultura dos jovens e também das pessoas depois, mais tarde, na vida adulta, da tua percepção Quer dizer, aí. a cultura dos jovens, o mexicano por si é muito unido à família. Os jovens não Ok, saem de casa assim por nada, não é? ok. São muito, muito unidos. Primeiro a mãe, o pai, o irmão e depois Aquela quem quer coisa que de seja. família fechada um bocadinho. Da família é a chave. Não saem de casa aos 18 anos, não, nem aos 19. Agora cá Saem também aos já não, 40. né? Agora cá também ficam, não é? Cá também ficam, isto, por causa do problema das rendas das A vida casas e tudo, mudou, exato, exato. a vida mudou. As pessoas em si são pessoas maravilhosas, eles têm uma cultura lindíssima. Para já têm uma alegria, eles nunca estão São tristes, quentes. eles são sempre contentes. Uma coisa muito engraçada que eu vivi na altura em que eu estava no fundo do poço, e onde o Hum. meu marido me levou, eu não me ri à gargalhada. No centro de Morélia, costumam estar uns palhaços, fazer rir as pessoas. E lá me sentei eu, não é, com a minha cara de enjoada, aquela cara assim muito. E de repente estava a rir às gargalhadas para o palhaço. E o palhaço a meter-se comigo, não é? De onde é Aham, que era? Eu sou daqui, eu nem queria dizer que era português. exato. Ah, sou daqui e tudo. E eu ri tanto, eu nunca ri tanto na minha vida com os palhaços da rua como naquela ocasião. Então Uhum. os mexicanos têm aquela coisa da alegria, são alegres, são pessoas alegres. Em questões de trabalho,
Aqui me quedo, aqui me quedo, Aqui fico. aqui. É um bocadinho assim, não são ambiciosos para correr, muitos deles. Uhum. Aquele mexicano que já viveu no estrangeiro e que tem aquela Uma mentalidade abertura. Uhum. aquela visão da abertura, de ver o mundo com outros olhos, esse sim, arrisca e é competitivo e tudo isso. Depois temos o outro lado, o outro mexicano, que é, ok, consegui este posto de trabalho, aqui vou ficar e aqui fico 20 anos. Ok, ok, Mas o meu vizinho do lado está a crescer tanto, epá, já criticam. ok, É um bocadinho assim. ok. E é um pouco confuso nesse sentido que não fazem absolutamente nada para, não sei, Não há ali a para grande ambição. crescer a nível profissional, deixa-me ver o que é que eu vou fazer. Se ela pode, eu também posso. Não, ficam ali, estancam. E isso é Ok. o mal de muita gente. E não é só dos mexicanos, também há outras pessoas que Claro, claro, estancam, claro, 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 então e claro, acabou. claro. Já não há mais nada. Olha, e em termos de comida e assim, adaptaste bem? Adaptei-me, quer dizer, não como picante, por exemplo, eu não como picante. O meu filho, o Gabriel, também não come picante, tem 17 anos, até hoje ainda não come. O pequenito, sim. O pequenito, Já se calhar, começou? sim, assim, come até doce com picante e fruta com picante Tudo e leva anda sempre picante. com pila na boca. A comida, temos algumas parecências. Por exemplo, aqui em Morelia é uma sopa que se chama a sopa tarasca, que é a nossa sopa de feijão, Ah, mas ok, mudada, alterada, não é? ok, Temos algumas influências culturais, mesmo aqui em Morelia, que eu vejo que são portuguesas, e costumo ok. dizer aos alunos. Mesmo os edifícios coloniais que existem no centro de Morelia, o azulejo é o Ah, azulejo ok, português, aquilo não é ok. espanhol, está bem, vieram os espanhóis, mas vieram também alguns portugueses, porque Ok. existem locais que são coloniais onde existe o azulejo português. E então Engraçado. existe aqui um toque português, por exemplo, em Morelia, e não só, noutras cidades do Ok. México também existe. E também se há espetáculos ou concertos ou coisas assim das músicas típicas mexicanas que a gente ouve em alguns filmes e vi algumas coisas. Não Sim, sei se é sim, exatamente sim. Tem assim. tem o 15 de setembro, que eles aqui festejam o 15 de setembro, Ah, boa. que é uma festa incrível, e depois tem a Noite dos Mortos, também é uma noite incrível. Este ano eu vou participar como Catrina. Catrina é, são umas senhoras vestidas de gala, que Ok. são pintadas de Catrina, não é? Que é uma pintura aqui mexicana, não é? E eu vou de Catrina, mas portuguesa, eu e o meu Ah, filho. ok. Então vou com um fato de Viana e o meu filho vai com outro fato de Santarém, que é típico Santarém, mas os dois somos Catrina. Ah, ok, Então ok. vamos desfilar como Catrinas. Voltando aí um Ah, bocadinho ao teu trabalho agora com jovens, portanto, tu apanhas que idades? dos 17 aos 26. Ok. E também, É assim uns adolescentes, deixa-me sim, só beber sim, aqui um bocadinho de água. sim, sim, sim. Dos 17 aos 26. Mas tenho o Quais é que tu secundário. dirias que são assim as principais ambições e ao mesmo tempo desafios que os professores, ambições dos jovens, desafios dos professores com essas idades? Quer dizer, os desafios dos professores, vou começar por aí. O desafio dos professores é convencer os alunos de que existe um mundo para além do México, para além de Michoacán. Morelia é muito fechado ainda não está É aberta a muito ser um longo. mundo, Ok. não é? Então, esse é o trabalho que os professores têm, porque são professores que viveram, ou são brasileiros, ou são portugueses, moçambicanos, também já tivemos um professor moçambicano, ou são professores que viveram já em Portugal ou no Brasil. Então, têm uma visão do mundo. Uhum. Transmitir essa visão aos alunos e fazer ver que eles percebam que o mundo é enorme, eles têm oportunidades com 18 anos incríveis de conhecer o mundo, de explorar, né, de outras É, terras. Então, tratamos sempre, nesta parte do ensino do português, de convencê-los a ir para Portugal ou para o Brasil.
é mais para Portugal. Temos alunos no IPL, por exemplo, em Leiria, Ok, ok. Que giro, e falar na temos filha. algumas alunas mexicanas. Agora vai outra aluna mexicana, mas vai para Peniche, que ela entrou a turismo, então Ok, que ah, giro. ah, damos essa visão, têm para Ok, conhecerem o mundo, não é? ok. E o que é que os alunos aprendem com isto da mobilidade e tudo isso? Acabam por absorver alguma coisa da nossa cultura portuguesa e trazer para o México. Ok. Se calhar aí poder ajudar a mudar um bocadinho a sociedade deles aqui também. Exato. Uhum. Trazem conhecimento, trazem experiência O e transporte, se podem calhar, ajudar trazer. depois a comunidade deles, Ok, não é? ok. Isso é muito importante. E tem dado resultados, isto da mobilidade académica com os alunos, de irem para as universidades portuguesas, chegam mesmo com outra visão e acabam por comentar: em Portugal é assim, em Portugal. Pronto. E começam a ter outra visão da vida. Ok, Isto começa a ser uma cadeiazinha, não é? E, por exato. exemplo, nós, os portugueses, parece que não, mas somos muito organizados. Uhum. As nossas aldeias são muito bonitas, as paredes são pintadas e pronto. Quando alguém de Morelia conhece uma aldeia nossa, fica Encantado. património mundial. Claro que é, não é? Aqui não existe esse cuidado nas aldeias, então está um Ok. bocadinho assim abandonado. Eles podem fazer alguma coisa por essas aldeias, não é? Ok, boa. E aprender um Olha, bocadinho connosco. exato, e os jovens são assíduos nas aulas, portam-se bem, essas coisas? E portam-se bem, são excelentes alunos. Também é uma classe social diferente, não é? Uhum. Média alta, não é uma classe social muito Certo, baixa, certo. média alta, Já tem ali uma e aptidão então, também para a sim, aprendizagem. sim, sim, Uhum. sim, e tem uma abertura um bocadinho mais ampla para viajar e para conhecer Ok. outros países. Apesar de que há alunos e há pais, não deixam mesmo os filhos saírem Por daqui. sair. Não lhe E eu, mostres a muito primeira, mundo, senão eles não me escavam. eu tive uma aluna que foi para Portugal há uns anos atrás, há 4 anos, e a mãe era daquelas mãe galinha mesmo. E acho que a miúda foi para uma montanha, eu não sei para onde é que ela foi, ali para Porto Alegre, e acho que ficou sem telemóvel. A mãe entrou em pânico, chegou-me Exato. aqui à escola a gritar que a filha estava desaparecida, se calhar foi sequestrada, e assim, mas em Portugal, sequestro, acho que não. Eu cá para mim que ela foi de fim de semana para algum lado. E assim foi de fim de semana, ficou sem telemóvel, e não sei o quê, e a mãe aqui preocupada, a chorar Claro, e tudo isso. E essa miúda acabou por decidir viver para a Europa, né? Europa. Uhum. Exato, Eh, aceder aqui a outra cultura. Decidiu mudar a vida dela. E era uma miúda super recatada, que a mãe tinha ali bem protegida, ganhou asas, voou e Exato. está feliz. As Está tais feliz. O asas importante invisíveis que nos fazem é as poder ir, não asas é? invisíveis. É que Uhum. temos de saber utilizá-las. Claro, Não, claro, eh, não temos de ver, não é? Não vemos nada, mas claro. elas Estão lá lá, estão e estão têm lá. que se cuidar, não ficam Helena, vou enferrujadas. aproveitar a tua presença e fazer mais uma pergunta que é uma curiosidade, que é, em relação ao empreendedorismo feminino ou à liderança feminina, como é que tu vês aí a experiência na tua cidade e no México? Não é fácil. Aqui liderar uma mulher é um bocado complicado. Ok. A cultura Ainda também ainda é existe muito patriarca? sim, ainda é, uma mulher ser diretora de um centro de línguas já é um escândalo, porque é que não Ok, é um homem, ok, não é? E eu tenho comigo são 5 professores, são homens. ok. Quem lidera é uma mulher. Isto ainda não é um bocadinho, não é muito bem aceite Ok. aqui no México. Mesmo noutro mercado profissional, ou seja, mesmo em indústria ou serviços, é Sim, sempre é essa a mesma comunicação, é coisa, é muito a homem. mesma coisa. Mas e nenhuma Existe, atitude machista? Ah, sim, ok. sim, existe essa atitude machista ainda. Mesmo nota-se pelo. Agora querem mudar um bocadinho essa Essa visão que as mentalidade, né? Esse pessoas mindset.
Já estão a pôr mulheres nas secretarias e mulheres em postos importantes do governo para mudar um bocadinho esta visão. Mas é tudo aí, ainda não é Ainda muito, muito trabalho a 100%, não fazer é? ainda, Porque então. estão a utilizar a mulher como se fosse um títere. Estás aí, mas só fazes aquilo que eu digo, não Ok, é? Acho que é um ok, bocadinho assim. ok, Ainda não existe essa liberdade, ainda não existe, ok. como existe em Portugal, por exemplo. Acho que em Portugal já há muitas mulheres a liderar, não é? Uhum, uhum. Tem Aqui vindo a ganhar aqui lideram, algum mas tem espaço, sempre não um é? homem atrás. Há sempre um Exato. homem atrás, Eu não acho é é? que por trás de um homem que lidera bem há uma mulher que lidera bem o homem. Mas pronto, agora estou só a Bem, brincar. homem, pois é, mas é mesmo, mas é A mesmo. meter. Mas ainda não se vê com bons olhos essa parte. Ok, México tem coisas muito bonitas, mas ainda está, não queria utilizar esta palavra, um bocadinho atrás, 50 anos. ok, ok. Família conservadora, católicos, a mulher deve ficar em casa. Ainda existem muitas aldeias assim, onde a mulher fica em casa. A mulher trabalhar nem pensar nisso. Ok, ok. Mulher a ganhar mais que o homem, Nem pior ainda, pensar. não pode, não é? Ok, Então ainda existe um bocadinho essa mentalidade em algumas algumas zonas. cidades, Uhum, ok. em E em algumas termos zonas. da universidade e do trabalho mais académico, a nível secundário e continuidade, isto são tópicos que as interdisciplinaridades também trazem. Falam sobre a discriminação, sobre a não discriminação, sobre a igualdade de Sim, sim. oportunidades. Isto é assunto, é trabalhado. Isto é assunto e trabalha-se muito na universidade. Todos, temos vários conversas, vários convidados de vários Exato. pontos do país e mesmo do estrangeiro para falar sobre essa parte, não é? A nova Dos visão do direitos, que é mundo, fundamental, das mulheres também, os não é? direitos que temos e tudo isso. Isso sim. Ok. E também para os mais jovens, a questão da droga, não é? Que é muito Uhum, importante. Esta idade dos adolescentes, 17, 15, 16, 17 anos, que é uma idade tão complicada, exato. ahm, saberem conhecerem os perigos que existem, não é? Porque mais aqui no México, não é? Uhum. Existe o perigo de Um utilizar acesso drogas e fácil tudo à isso. droga. Uhum. E é muito fácil, um acesso muito fácil. E temos muitas semanas onde tratamos vários temas. A última foi sobre adições, não é? Exato. Ah, e vamos ter sempre várias durante todo o ano sobre vários temas. Ok, ok. E Muito bem. prever. Olha, nós temos aqui uma rubrica no nosso podcast que chamamos de 10 perguntas, 10 respostas. Vou-te fazer, é pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Pode ser, Ok, Helena? Ok, pode então, ser. Vamos primeira lá. pergunta. Como é que te chamavam quando tu eras criança? Lenita, Lenita, ok. Idade, 45. ok. A idade para ti é um assunto bem resolvido ou és daquelas pessoas que não gostas de comemorar aniversário? Não me lembro que eu tenho 45 anos. Ah, eu adoro. Se não comemoram no meu aniversário, eu fico triste. Não. Ok, Tem boa. que haver Olha, festa. um livro que tu já leste e que gostaste? E já li muitos, mas o último que eu li foi a Misericórdia. Adorei, de Lídia Jorge. Lídia Uma Jorge, novela. Misericórdia. Ok. E um sonho por realizar? Entrar noutro projeto. E tens assim já a ideia de que projeto é que poderia ser? Podes não querer Tenho, comentá-lo. esse já não se pode dizer. Exatamente, é isso que estava a dizer, podes não dizer. Olha, Surprise, um programa. surprise. Ok. Vamos nos deixar surpreender pela Helena Caseiro. Olha, um Uhum. programa de rádio ou de televisão que mais te atraia, que tu gostes particularmente. Tens assim algum? Bom, agora como tenho a SIC, gosto muito de ver as notícias em Portugal às 7 da manhã, que Ok. é às 6 da manhã, hora do México, em Portugal é quando está a sair o telejornal. Adoro ver as notícias e ver o que é que se está a passar em Portugal. O programa em si, eu gosto de vários, de comédia aqui no México, não é? Ok. A família Peluche, que me identifico muito, e é de comédia. Eu gosto de ver esses tipos de programa, mas também, como é tão Não há muito pouquinho tempo. tempo,
Exato, e dedicá-lo a estar com os meninos, pronto, os teus neste filhos. caso. Ok, muito bem. Olha, um momento divertidamente embaraçoso que já tenhas vivido na tua vida. Divertidamente embaraçoso e já foram tantos. Mas olha, um que foi muito recente, foi o ano passado, Ok. que passei por Madrid e fui detida. Oh, Fui detida porque, não sei porquê, não é? Depois é que me contaram porquê, quase que perdi o avião para o México. Eu só chorava, não sabia o que era, não era? claro. Então foi porque o meu passaporte estava mal feito e então o número 7 lia-se como um. Então, em vez de ser 27 que caducava Aham, 2027, parecia 21. parecia que caducava 2021 e parecia que estava falsificado. Então, o senhor demorou para aí uns 40 minutos, eu assim, o que é que eu fiz? Eu não matei ninguém, eu estou de volta ao México, o que é que eu fiz? Isto de volta ao México, não é? Uhum. Não levo drogas, se fosse do México para Portugal, talvez podiam-me ter posto alguma coisa na mala, e foi uma situação tão caricata, e fiquei Inesperada, tão né? envergonhada assim, não é? Porque, Claro. quer dizer, fica. E depois chega lá o senhor espanhol, mas assim, como se nada passasse. Só havia aqui um erro e pensávamos que o passaporte era falsificado. Pode passar. Eu nunca corri tanto na minha vida até outra terminal para apanhar o avião. Legal, vou. Então o que é Uhum. que eu faço? Começo a mancar com a perna, Ai, porque a perna! Começou a vejo os falhar. carros a passar, aqueles carrinhos tipo de golfe, e assim, ai, eu tenho que chegar a outra a terminal e o voo vai sair, podes-me levar? E ajudou-me, o rapaz, por acaso ajudou-me, não tive que pagar nada, e levou-me até ao final, já estava na última parte do embarque, e foi uma situação engraçada, depois eu comecei a rir, eu ri à Claro, gargalhada, não é? Quer claro. dizer, fui detida 40 minutos porque o meu passaporte supostamente não se lia O 7. 2027. Exato. Opa, Sim, muito bem. sim, foi uma situação assim. Ok. Há muitas Olha, na minha vida, essa foi a passamos última para a agora. pergunta 7, que é uma situação ou uma experiência de que tu gostaste mesmo muito. Olha, uma situação que eu gostei imenso tem a ver com o nascimento do meu filho, do Sebastiano. Foi Ok. super diferente. Quer dizer, do Gabriel foi muito complicado e do Sebastiano foi também muito cómico. Eu estive a dar aulas de português enquanto estava a ter o meu filho, não é? Porque o anestesista queria aprender português. Então, enquanto estavam lá a dormir, eu estava a ensinar português. Muito bem, Eh, muito ali. e foi uma Tá ali, como é que se diz não sei o quê? Eu quero Então, cortar diga, aqui como é que se uma. diz esta palavra? E como é que se diz isto? É que eu vou viajar a Portugal, não é? Porque eu fui vegetariana, mas foi só da cintura para baixo, não é? Claro, claro. E ainda por cima, eu ri-me à gargalhada porque durante toda a gravidez disseram-me que era uma menina Ok. e nasceu menino. Pois foi. Então, e aquela coisa assim. Então, mas disseram-me que era uma menina. E, ainda bem que era um menino. Lidaste Ah, bem com isso ou ficaste assim muito atrapalhada emocionalmente, Não, tinhas não, porque eu, expectativa? nem, eu acho que senti que era um menino, porque eu não comprava nada, eu não gosto. Então não comprava nada cor-de-rosa, nem nada assim, cores assim, Ok. não. Era tudo azul, verde, amarelo, cores assim. Neutro, mais Nunca dava para tudo. não comprei uma peça sequer cor-de-rosa, não tinha. Por isso Então também foi deu a tudo minha bem, sorte. não é? Tudo bem, tudo bem. E foi o momento mais feliz, porque não houve problemas de nada. No outro dia a seguir já estava em casa, mesmo com cesariana. Ui, Ah, e foi um momento de alegria e de sentir o meu filho nos meus braços, que isso eu não pude sentir com o Gabriel, não é? ok. Porque estava a dormir, não é? E com Exato, o sim. Sebastião foi uma experiência única, Uhum. única. Depois de A gente vê-lo aqui tiraram assim, a não barriga, é? tê-lo Exato. aqui, foi uma sensação incrível, incrível, Ok, incrível. boa, Helena. Então, uma pessoa que tu admiras ou que te inspira? Ou que te inspirou? A minha mãe inspira-me e em todos os sentidos. A minha mãe é daquelas mães.
ainda bem que ela é assim comigo. Foi um bocadinho dura, minha mãe foi um bocadinho dura comigo, mas essa dureza ajudou-me a ser bem forte e conseguir tudo aquilo que eu consegui até hoje. Sei. Por isso eu agradeço imenso sempre. E agora, quando acabei o mestrado, ofereci-lhe que aqui oferecem, aqui os certificados vêm com a fotografia, vêm com não sei quê, vêm com aquela treta Aquela toda, pomposidade. e ofereci-lhe a cópia e agradeci-lhe, porque ela, ao ser dura comigo, não Preparou-te, é? não é? Porque não há cá nada, 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 tens que desenrascar a vida, tens que fazer o que quiseres, e isso ajudou-me bastante. Eu adoro a minha mãe. A minha mãe é uma inspiração para mim nesse sentido. Uhum. E depois tenho os meus filhos, também são a minha inspiração de Inspiração. continuar, Olha, continuar e ser um exemplo deles. claro, que bom. Olha, Helena, numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Numa viagem de sonho, o que é que não pode faltar? Os chinelos para ir no avião. Ah, é, É porque incham-se os pés, então tem que. chinelos é prático e não há problema, não é? Cabem sempre Não lá. há problema, não há problema, é verdade. Ok. Olha, uma última pergunta. O que é que na tua, desta rubrica 10-10, o que é que te torna numa pessoa imparável? Não no sentido de não parar, mas de não parar por causa das circunstâncias ou dos desafios. Ah, é que os desafios são muitos, não é, Uhum, Margarida? uhum. Então, O que é que há em ti que o não te faz parar, que mesmo é com que há em mim que não me faz parar? mesmo com esses Eu desafios que tenho aquela são. coisa, aquele bichinho dentro de mim, de querer sempre mais do que aquilo que já tenho. Tenho que ir sempre, tenho que conseguir mais ainda. Eu sou promotora da língua portuguesa, então eu tenho que ter sempre mais alunos, eu tenho que lutar sempre, tenho que, eh, para me satisfazer profissionalmente, Uhum, eu tenho que dar continuidade a todos estes projetos e criar novos projetos. Se ok. eu promovo a língua e a cultura portuguesa de uma maneira, eu tenho o dia do bolinho aqui na UNLA. Ah, que giro! Eu dou o bolinho, Vais para faço o aí. bolinho antes e dou o bolinho. São coisas que, pronto, não é Exato, normal, não é? Ia dar só aulas. exato. Mas são coisas Que giro. que me motivam a fazer. E se calhar é por estar longe, se calhar é para ter um bocadinho de Portugal aqui comigo, Uhum, que eu seja assim. O que me motiva a ser assim são várias razões. É querer sempre crescer, crescer, crescer e saber que não há um limite uhum, para parar de crescer, a nível uhum, profissional, a nível pessoal, em uhum, todos os sentidos. uhum, Temos que nos mentalizar e temos que dizer que, para nós olhar para dentro uhum, e dizer: eu, eu, eu consigo, eu posso. É um uhum, desafio sempre para mim. uhum, Né? E agora uhum. tenho outro projeto em mente, né? Estou a trabalhar noutro projeto. Tcharam. E digo, eu vou conseguir, e mesmo que as pessoas digam, é muito difícil, mas se calhar não vais conseguir. Eu não sei se já ouviu falar da corrida do coelho da lebre E e da lebre. Sim, lebre e do coelho. Uhum. e do coelho. Não, não é, é da lebre e da Tartaruga. tartaruga. Diziam, não vai conseguir, não vais conseguir, não vais conseguir. E chegou ao final, e chegou E primeiro, ganhou. e ganhou, porque a lebre esteve ali distraída. Claro. E então temos que pensar assim, temos que pensar sempre que vamos conseguir. Uhum. O não é sempre seguro, o sim é Uhum. provável. Então Uhum. vamos buscar o sim, Claro. não custa nada, Não é? não é? Claro. E Uhum. então neste projeto novo que eu estou a pensar até o final do ano, haverá algumas mudanças, vai ser uma mudança muito grande, positiva, onde vou poder continuar a crescer profissionalmente. Vai ser um desafio, vai ser um Vai ser desafio. um desafio. E eu sou muito teimosa, então como eu sou teimosa, eu digo que vou conseguir. Uhum. Uhum. Porque eu não quero só que o ensino do português fique só por aqui. Eu Uhum. quero que a nível México, não é? A nível Todo. nacional, Exato. Exato. o português começa a ganhar interesse e a língua começa a ganhar interesse. E o nosso país, estou a promover o nosso país.
Uhum, Então, uhum, uhum. é isso que eu quero. Mesmo também com este alargamento de mercados, há indústrias que estão a procurar a mão de obra mexicana, também levam de alguma forma um facilitador desta cultura portuguesa. Também é uma forma, não é? De facilitar aqui Exatamente. essa Por exemplo, ligação. na área da indústria, na área dos moldes, que é Dos ali, moldes, sim, estava a falar dos moldes. em Querétaro, existem várias fábricas dos moldes. Margarida e muitos deles são meus amigos, os donos e tudo isso. Uhum, Ah, e eles dizem que, pronto, é uma comunidade muito grande, não é? De portugueses que vivem e que têm uhum. as suas empresas aqui. Muitos deles são daí da zona da Marinha Grande. Exato, Ah, e eles adoram estas coisas que eu faço e dizem: tens que vir claro. aqui a Careta, temos que Exato. organizar aqui um almoço e não sei quê. Apesar de terem empregados de portugueses, não é? Uhum. Porque muitos empresários portugueses também trazem alguns Trazem alguns, engenheiros, certo, alguns. Depois têm alguns empregados aqui do a México. trabalhar Uhum, que são mexicanos, não uhum, é? E não há aquele choque cultural, mas há uma proximidade muito bonita. uhum. Há sempre Pois, um português que se casa com uma mexicana ou uma mexicana, ou uma portuguesa que se casa com um mexicano. ok, É um bocadinho assim, sim. boa. E acho que se adaptam muito bem, muito Uhum, bem. uhum. O português adapta-se bem, o empresário português muito bem em Querétaro, ou em qualquer empresa. A mão de obra aqui não é assim tão cara, mas o português aqui é bondoso com os empregados. Os Pelo que eu colaboradores, ok, percebi, é bondoso, é bondoso. ok. Tem aquele ar, aquela sensibilidade, nota-se, né? Aquela boa vontade. Ok. Bom, Alguns isso também portugueses, é bom, isso também é bom. conheço de Querétaro, que são empresários e que temos a falar da GLM, temos a Da falar GLN, sim. Mota e Gil, também é uma empresa que está aqui bem marcada aqui no México. Também há outra que é do meu grande amigo, é a sociedade, aquilo é Molde Max, não, Promex, ou qualquer Não, não coisa, conheço. Moldes Max também. São várias as empresas de portugueses que estão aqui Uhum, em Querétaro e uhum. todas elas ligadas ao mesmo setor, Aos moldes, moldes, exato, exato, exato. da Marinha Acabam Grande, por é criar verdade. ali sinergias também, não é? Estão quase a fazer Sim, uma e segunda Marinha apoiam-se Grande, uns aos outros. É México, engraçado que exato, é isso. eles apoiam-se uns aos outros. Os empresários Pois, portugueses, todos eles me conhecem, né? Entre eles apoiam-se, Margarida, e é o bonito que é se ver. bonito, o que é bonito, exato. Porque em Portugal, se calhar, não há as turras e tudo isso. Aqui não, pá, um cliente, isto e aquilo. E eu faço as traduções, por exemplo, para muitos deles, as traduções oficiais, quando é um contrato e tudo isso, Certo. é comigo. Sou eu que as faço. E é sempre, procuram-me sempre para isso e não sei o quê, e às vezes vejo acordos entre eles nos contratos e fico feliz. São Exato. dois portugueses que estão a fazer sociedade e que estão a fazer acordos de É algum bom. negócio ou de alguma compra que estão a fazer. Isso é bonito de se Uhum, ver, uhum, a união deles. claro. Muito bem. Se Helena, calhar estamos a eu chegar aqui. em Portugal não existe, mas aqui existe. Aqui sim. Exato. Às vezes faz-nos bem também ir para outros sítios e ter atitudes diferentes, depois podemos trazê-las de outra maneira também, não é? Isto é o Exato. ganha-ganha-ganha, é a melhor estratégia, não é? O ganha-perde. É, Ok. Tu é estavas verdade. a dizer que eras muito teimosa e que isso também te ajuda agora, tem que melhorar, tem que chegar mais aqui, mais lá. Tu achas que isso é teimosia ou pode ser persistência? Esta vontade de persistir, É ainda que as persistência, dificuldades. sempre, Ok, sempre, sempre. Ser- ok, Sou muito persistente, não gosto de ficar exato. quieta. Ok, ok. Tenho que Olha, ver, estamos mesmo. Diz. tenho que ver, tenho que insistir com aquilo que quero e tenho que conseguir. E se não conseguir, volto a tentar, também Uhum, não me afeta se não conseguir, volto a tentar outra vez. Sou sempre uhum. assim. Olha, o que disseste agora é muito interessante, que é pelo facto daquilo que tu não consegues não te travar, não é? Que tu vais lá, e vais lá, e vais lá, e vais conseguindo, e tens feito aqui uma carreira, pá, incrível e maravilhosa, e eu dou-te os parabéns porque tenho muito orgulho naquilo que tu foste conquistando
e que te foi saindo do teu esforço e do teu investimento contínuo em ti, na tua aprendizagem, nos outros. Claro que apareceram oportunidades, mas tu foste preparando para elas, porque as oportunidades podem Exato. aparecer para muita gente, eu acho que aparecem sempre. Só que há uns que estão preparados, vão disponíveis fazer o caminho, e há outros que não, só querem o resultado. E não dá, não é assim que Não, acontece, não não é? pode ser, Tem que se não. fazer o Para teres caminho. um resultado, tens de trabalhar nele, tens que Claro. trabalhar. É como se temos uma planta, não é? Uhum. Plantamos a semente, Assim, temos que cuidar dela, não é? Mesmo que claro, ela, quando cresce, temos que cuidar claro. da planta, não é? Certo, É certo, continuar a certo, regar, limpar as certo. flores e tudo isso, Uhum. para continuar a crescer da maneira como cresce. Claro. É um bocadinho assim. Olha, diz-me uma coisa: qual é que foi aquela pergunta que eu não te fiz e tu gostavas de ter respondido? Hum, Pergunta que tem. Se sou feliz. Helena, tenho uma Qual? última pergunta para acabar o podcast de hoje. És feliz? Imensamente feliz. Já somos duas. Que bom, que bom, que Estou bom. imensamente feliz. Acho que encontrei o equilíbrio. Uhum, Tive episódios da minha vida muito difíceis, uhum, mas consegui superar. E uhum, agora só vou mesmo continuar a trabalhar em mim, para uhum, mim, e tentar alcançar outros objetivos que tenho na vida, porque uhum. a vida não para e só temos esta Claro, e temos que aproveitar cada segundo, cada milésimo de segundo da nossa vida. Não sabemos se amanhã estamos ou não estamos. tal e qual, tal e qual. E então temos que aproveitar tudo isto. Olha, Helena, muito, muito obrigada por teres vindo aqui ao nosso podcast Vidas Obrigada, Imparáveis. eu. Sabemos que há assim um projeto maravilhoso a sair, entretanto, portanto, vamos desejar toda a abundância de felicidade para esse projeto também e para todas as pessoas a quem tu vais chegar, de certeza. E lançava-te uma perguntinha final, um desafio final, que é o que é que tu, este podcast tem como objetivo inspirar outras pessoas a ultrapassarem as suas circunstâncias, a acreditarem nelas próprias e a darem o seguinte passo, pequenino ou grande, cada um é que sabe qual é que é o seu próximo passo. O que é que tu podes dizer que pode inspirar mulheres e homens e pessoas que estejam a ouvir neste momento, onde quer que estejam? Não tenham medo. Ok. Nunca, nunca na vida ponham um medo à frente de qualquer coisa. Arrisquem. Só há duas soluções, ou não ou sim. Só há duas respostas. Então, pensem sempre positivamente para ir buscar o sim e não o não, não é? Sejam positivos, não tenham medo, não tenham Ok. medo. Ficamos então com esta grande mensagem, não é? Deixamos o medo, mesmo que ele apareça, isso não nos impede de ouvir um sim, de ouvir um não, e à procura do sim, à procura do sim. Helena, muito, Sim, muito sempre. obrigada. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Eu E para os adorei, nossos, querido. obrigada. Chegamos ao México com este podcast, portanto, sigam-nos, acompanhem-nos. A Academia do Sinto todo o gosto em partilhar inspiração e agora levar também a língua portuguesa, fazer disso também a nossa causa a todos os cantos do mundo, aqui com a ajuda da Helena Caseiro. Muito obrigada, Helena. Fica Claro que bem, sim, obrigada. querida. Manda um beijinho muito grande, até Portugal e até breve, Obrigada, tá? obrigada. Obrigada, querida. Tá? Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus.